município de Arapongas. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Cine Teatro Mauá, aqui no município de Arapongas, norte do estado do Paraná. Antes de darmos sequência, eu gostaria de pedir a gentileza dos senhores, que por gentileza deixem o celular em modo avião ou desligado, por favor, tá joia? Para que possamos aproveitar ao máximo as informações aqui explanadas, fechou? Então, modo avião ou desligado, isso nos ajuda. A primeira edição do Fórum do Planejamento de Arapongas é uma realização da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e conta com o apoio de todas as secretarias. Temos a honra, a alegria em receber a plateia aqui presente para a abertura oficial do nosso segundo painel do Fórum do Planejamento. Vamos acompanhar 2 vídeos feitos com muito carinho para a abertura do nosso segundo painel. O território de Arapongas foi desbravado por imigrantes japoneses, franceses, poloneses e italianos. Em 1934, atraídos pela Companhia de Terras Norte do Paraná, eles deram origem à colônia Esperança e Gleba Orle. Naquele pequeno povoado, o canto forte do pássaro araponga, ecoando na mata, chamou a atenção da senhora Elizabeth Thomas. Foi assim que o local passou a se chamar Arapongas. Foi com a chegada do Sr. René Celotti que a pequena Arapongas ganhava sua primeira casa comercial. No dia 10 de outubro de 1947, nascia a cidade de Arapongas, desmembrando-se de Rolândia. Em termos de urbanismo, a cidade deu seus primeiros passos com a construção da Praça Dr. Júlio Junqueira. Dali partiram os primeiros traçados para várias ruas e logradouros. Ainda como um pequeno povoado, a cidade já investia na educação de suas crianças. Com a Escola Desembargador Clotário Portugal, chegava uma das primeiras salas de aula em alvenaria. Já em seus primeiros anos, Arapongas buscava por um atendimento de qualidade para a população na área da saúde. Surge no dia 26 de março de 1960 a Irmandade Santa Casa. Na mesma década, a sociedade se organizava em associações e entidades. Exemplos foram a Associação Cultural e Esportiva de Arapongas, a ACEAR, e os clubes. Na mesma época, o município se projetava na área esportiva, conquistando inclusive o Ginásio Municipal de Esportes. A cidade crescia e, da mesma forma, crescia a demanda por educação, saúde e habitação. Um desafio que foi enfrentado através de investimento próprio e de parcerias ao longo dos anos. A cidade seguiu crescendo e necessitando de investimentos em infraestrutura, transporte e na área social. Avanços importantes nesse sentido foram alcançados, por exemplo, com a inauguração da nova rodoviária e do Centro Social Urbano. O fortalecimento do polo moveleiro atraiu muitas famílias da região. Além dos serviços de saúde, segurança e assistência social, a cidade precisou investir em área de lazer, como o Parque dos Pássaros. Arapongas entra no novo milênio. Os anos 2000 marcam a nova fase para o município. Entre outros fatos marcantes, a antiga sede da Faculdade Faficla torna-se a nova sede do Poder Executivo, permitindo melhor estruturação dos serviços administrativos. O crescimento populacional demandou mais investimento em segurança. Exemplo foi a criação da Guarda Municipal. O município continuou investindo em moradias, construindo e inaugurando conjuntos habitacionais na periferia. Investindo em esporte e lazer, Arapongas seguiu abraçando seus desportistas através de programas como, por exemplo, o Bolsa Atleta. De olho no futuro, o município seguiu crescendo e atraindo investimentos. Desde 1947, uma luta diária na construção de uma Arapongas para todos. A cidade do presente investe em mobilidade urbana
com as interligações de bairros, garantindo agilidade e facilitando o escoamento do trânsito da periferia para as regiões centrais. O município é exemplo em habitação, com as 683 novas casas já inauguradas, de um total de 1.479 no residencial Bem Viver, além do condomínio do idoso, que já está em andamento e vai garantir 40 moradias a pessoas com 60 anos ou mais. A cidade também se torna referência em saúde e educação. Após a construção do novo pronto-socorro do Ompar, que já está em funcionamento, a cidade ganha autorização do Ministério da Educação para a implantação da Faculdade de Medicina. Os investimentos alcançaram também a população do meio rural. Exemplo é o calçamento de estradas com pedras poliédricas, facilitando o transporte escolar, a circulação das famílias e o escoamento da produção agrícola. Hoje, nossa cidade tem uma das maiores estruturas de saúde do Paraná. São 29 unidades básicas de saúde, 3 18 horas, a UPA, o Pronto Atendimento Infantil PAI, 2 centros de atenção psicossocial, CAPS, e a Prefeitura está em vias de inaugurar agora o CAPS Infantil. Arapongas de hoje garante uniforme, kits escolares, tênis e mochila para 12 mil alunos da rede pública. O município também introduziu o ensino de robótica e está instalando a lousa digital, modernizando o processo de ensino. A mobilidade urbana e a recuperação da malha asfáltica também estão entre os setores priorizados atualmente. O município lançou em maio um pacote de obras no valor de 164 milhões, dos quais 19 milhões são destinados à pavimentação e recape asfáltico. Também está em andamento a interligação do conjunto Ulisses Guimarães ao Jardim Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte, um investimento de 11,7 milhões de reais. Na área de segurança, além de equipar e qualificar a Guarda Municipal, o município conseguiu, em parceria com o governo estadual, a construção do Centro de Detenção Provisória, o CDP. Com isso, foi demolida a velha delegacia que ficava na área central da cidade e vivia superlotada. Nos próximos 20 anos, Arapongas, capital moveleira do Brasil, deverá se destacar também no crescimento tecnológico, transformando-se em um centro de inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. A cidade deverá atrair startups e empresas globais para desenvolverem novas tecnologias em áreas como inteligência artificial, automação industrial e biotecnologia, comprometida em preparar sua força de trabalho para as demandas do futuro. Instituições de ensino locais estarão na linha de frente, oferecendo cursos de formação em tecnologia da informação, engenharia de dados, robótica e outras áreas emergentes. A Arapongas do futuro deverá ter educação mais acessível e interativa, com plataformas digitais. As comunidades estarão mais conectadas com espaços públicos inteligentes que promovem a interação social e a cultura. Os próximos 20 anos serão marcados por um crescimento dinâmico, uma economia resiliente e uma comunidade vibrante, onde a inovação e a sustentabilidade deverão caminhar lado a lado. Junte-se a nós nessa jornada emocionante e seja parte do futuro de Arapongas. Olá, sou a Lia, assistente virtual do ecossistema Ninhotec, de inovação de Arapongas, que é uma iniciativa colaborativa entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, Sebrae, PR e diversos atores locais. Seu objetivo é fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em nosso município, contribuindo para a competitividade das empresas e diversificação econômica da região. Iremos apresentar o papel da Ninhotec. Veja a seguir. A governança de inovação foi estruturada através de um planejamento participativo que envolveu a sociedade local. Utilizamos metodologias e ferramentas específicas para identificar setores estratégicos com potencial de inovação, como a fabricação de móveis, agronegócio, químicos e materiais, e tecnologia da informação e comunicação, TIC. Ambientes de inovação incluem pré-incubadoras, incubadoras,
centros de inovação e espaços de coworking. Programas e ações, iniciativas como o Programa Cidade Empreendedora, Sala do Empreendedor e Educação Empreendedora. Políticas públicas, implementação de legislações específicas como a Lei de Inovação Municipal e o decreto do Programa Sandbox Arapongas. Capital, captação de recursos financeiros para apoiar projetos inovadores através de parcerias com instituições financeiras e programas de incentivo. Governança, formação de uma estrutura de governança que articula diferentes atores do ecossistema para promover a inovação. A Ninhotec tem a visão de posicionar Arapongas entre os 10 melhores ecossistemas de inovação do estado do Paraná. Até 2033. Trabalhamos para criar um ambiente favorável à inovação, onde ideias possam ser desenvolvidas e transformadas em soluções que beneficiem toda a comunidade. Gostaram de saber um pouco da Ninhotec? Peço que nos siga no Instagram e nos acompanhe pelo nosso site ninhotec.com.br. E vamos fazer Arapongas decolar. Tenham um excelente evento. Tá aí o vídeo então de apresentação, a salva de palmas então. Nós vamos chamar agora as nossas autoridades para que componham então este palco de abertura do nosso segundo painel. Por gentileza, eu convido aqui então ao palco o excelentíssimo senhor prefeito do município de Arapongas, Sérgio Onofre. Também convido ao nosso palco o senhor consultor de sustentabilidade em governança colaborativa, o senhor Silvio Barros. Também convidamos o secretário municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Fernando Volpato. O excelentíssimo senhor secretário municipal do Planejamento, Rogério Trindade. O deputado estadual Pedro Paulo Bazana. Em tempo eu quero agradecer também aos nossos secretários municipais que estão aqui, nossa secretária de governo, Lúcia Gollum, nosso muito obrigado, o secretário municipal de controle, integridade e transparência pública, Henrique Garcia Filete, também o Davi da Codaro, nosso muito obrigado, representando a secretária municipal de desenvolvimento, inovação, trabalho e renda, Cláudia Lenza, Adriana Gomes Batista, também nós temos aqui o pastor Antônio Evandro, representando a deputada Mara Lima, nosso muito obrigado, nós temos também o secretário municipal de finanças, Juliano Rampinelli, muito obrigado. Secretário Municipal de Saúde, Dr. Moacir Paludeto Júnior. A Secretária Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo. Secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argatti. Agradecemos também ao pastor presidente das Assembleias de Deus do Campo Eclesiástico de Arapongas, pastor José Crepaldi, e também todas as instituições religiosas. Agradecemos também aqui a presença da vice-presidente da OAB Subseção Arapongas, a doutora Nádia Baggio. Nosso muitíssimo obrigado. Nós gostaríamos também de agradecer a presença também dos nossos servidores públicos municipais, também representantes de instituições religiosas, presidentes de Rotaries, Lions e maçonarias, profissionais da comunicação e toda a comunidade. Sejam todos bem-vindos e agradecemos imensamente a presença de todos. Mais uma vez, aos colégios que aqui estão, professores, diretores, coordenadores, aos alunos, muito obrigado. Salvo engano, eu vi também aos nossos amigos da SOS Guarda Menina, estão presentes aqui também. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, a todos. Senhoras e senhores, nós vamos então fazer o uso da palavra, e eu convido para que faça uso da palavra então o secretário municipal de planejamento, Rogério Trindade. Boa tarde a todos, queridos amados e amadas araponguenses. Mais uma vez, com grande alegria, queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do prefeito Sérgio Onofre, a presença do nosso querido secretário também Fernando, da Secretaria de Obras, o nosso deputado estadual Pedro Paulo Bazana e o nosso excelentíssimo convidado dessa noite, dessa tarde, vai nos abrilhantar, o doutor Silvio Barros também, ex-prefeito de Maringá, falar um pouquinho sobre cidade futura, né? O objetivo desse fórum é discutir e definir estratégias que orientarão o desenvolvimento sustentável, tecnológico e social de Arapongas nas próximas 2 décadas. Estamos aqui para ouvir ideias, compartilhar conhecimentos e construir juntos um plano de ação robusto e inclusivo. O planejamento de longo prazo é essencial para garantir que Arapongas cresça de maneira ordenada, sustentável e inovadora. Precisamos pensar nas futuras gerações e no legado que queremos deixar.
este fórum é uma grande oportunidade única para moldar o futuro da nossa cidade. Por isso, nós queremos desejar a todos uma boa tarde e temos a certeza absoluta que essa tarde nós podemos marcar na nossa agenda que um dia nós iremos lembrar dessa tarde como uma grande tarde de uma cidade que pensa no futuro e pensa nas futuras gerações. Obrigado a todos. Boa tarde. Em tempo registro a presença também do gerente executivo da unidade Senac Arapongas, Sérgio Carlos Figueiredo, nosso muitíssimo obrigado. Convido para que faça uso da palavra o deputado estadual Bazana. Boa tarde, meu pastor. Pastor Josi, né? Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso prefeito Sérgio Onofre, o Volpato, o Rogério, o nosso querido amigo Silvio Barros. Para a gente é sempre uma honra, né? De manhã a gente falava aqui dessa importância da gente de estarmos trabalhando no planejamento, né? E hoje aqui nós temos um mestre, um professor, que é o Silvio Barros, né? Ele é um dos que planejaram a cidade de Maringá. Eu acompanho o Silvio pela CBN. Todas as suas aulas na CBN, eu estou ligadinho ali. O pessoal fala, você ouve a CBN? Eu ouço a CBN. 100.9 em Londrina, 90,5 em Maringá, 105.9 em Ponta Grossa, 95.1 em Curitiba. Então, você vê se eu ouço a CBN ou não, né? Então, sempre ligadinho, porque ali tem muitas informações boas. E o Silvio está lá sempre dando uma aula de sustentabilidade, de cidade que realmente faz a diferença, e a gente ouve aí, e ele tem a experiência, não é uma experiência nacional, ele tem uma experiência mundial, e ele traz, com certeza absoluta, vai ser uma grande palestra, vamos aprender muito com o Silvio aqui, e Arapongas tem muito a ganhar. Quando a gente planeja uma cidade, a gente faz com que a população viva com mais tranquilidade, com mais segurança em todas as áreas, educação, saúde, segurança, e é assim que a gente falava, Arapongas ainda é uma menina, é uma criança, e a gente tem muito que planejar essa cidade, não só para aquele que 20 anos, mas 40, 60 anos, para que todos os prefeitos acompanhem um plano de trabalho, não entre um prefeito que queira fazer da sua cabeça coisas que não vêm a ser útil para a nossa população, né? A gente sempre preza aqui o trabalho fantástico que o prefeito Sérgio Onofre está fazendo na cidade, está fazendo um plano de mobilidade muito grande, que vai ligar todos os bairros da cidade, a gente vai conseguir se deslocar, já estamos conseguindo, vai ser melhor ainda, isso é pensando no futuro, é planejamento, né? Isso vai ser em todas as áreas. Então, parabéns ao secretário Rogério e ao prefeito Sérgio Onofre por estar fazendo esse grande evento, que isso com certeza vai ser útil para toda a população de Arapongas, e já agradecemos aqui a presença do Silvio Barros, que vai ser aqui uma verdadeira aula, porque é um homem que tem uma cultura gigantesca, conhecimento profundo em todos os sentidos de sustentabilidade, e vai abrir a cabeça, tenho certeza, de muita gente presente aqui, e principalmente que Arapongas continue se desenvolvendo, continue crescendo, continue cada vez melhor, porque quem ganha com isso? Somos nós que moramos aqui, vivemos aqui, né? Então, temos que estar sempre buscando o melhor. É o que o prefeito Sérgio Onofre falava hoje, e frisou muito bem, o norte do Paraná só tem a ganhar. A força política ela precisa crescer cada vez mais no norte do Paraná, para que o norte se destaque cada vez mais. Somos pioneiros, né, e com certeza absoluta vamos continuar trabalhando ainda mais para desenvolver Arapongas e desenvolver o nosso Paraná. Tá bom? Um forte abraço e boa palestra a todos. Senhoras e senhores, eu convido então para que faça uso da palavra neste momento o excelentíssimo senhor prefeito do município de Arapongas, o nosso prefeito Sérgio Onofre. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar a todos vocês por estarem aqui, e tenho certeza que quem está aqui vai ter uma tarde espetacular. O Silvio é referência para todos nós. O Silvio é referência para aquele que quer aprender. Edna, eu conheço o Silvio há tantos anos, já trouxe ele aqui em 2018 para falar com os nossos funcionários. E é muito bom quando você conversa com alguém que você aprende. Eu falo que eu ia na casa do Dr. Colombino Graçano, Edna, e lá eu ficava horas e horas conversando. E as pessoas não têm muita paciência com velho, né? Eu estou ficando velho também, daqui a pouco o nego some de perto de mim. Mas eu gosto de conversar com as pessoas de mais idade, sabe por quê? Porque a experiência deles é tão fantástica, Silvio, que a gente aprende.
Você aprende. Ele me contava as histórias de quando ele foi prefeito lá atrás, que eles demoravam 3 dias para chegar em Curitiba, para liberar o dinheiro. Daí liberava o dinheiro, eles vinham aqui, ia na Receita Estadual, daí passava uma semana, 2, vinha aquele saco de dinheiro para a prefeitura, era tudo desse jeito. Olha como que a modernidade, né? Hoje é tudo automático, você licita um projeto aqui agora, 5 minutos o Tribunal de Contas está com o projeto lá. Mas é bom a gente escutar esse pessoal falar isso, sabe? E a gente aprende muito com esse pessoal. O Silvio é uma pessoa que, para mim, Silvio, é uma referência. Te escuto na CBN também quando eu posso. Quando você foi prefeito de Maringá, te acompanhei de perto tudo que você fez. Essa mobilidade urbana que a gente está fazendo aqui em Arapongas, eu me espelhei muito no Silvio lá em Maringá, de quando ele exerceu. Sabe? Então a gente tem que aprender. Eu falo que aprender, gente, todos os dias, que se a gente pudesse, seria fantástico. Porque é uma coisa que é um patrimônio seu. Você aprendeu, é um patrimônio seu, Tochinha. Sabe? É um patrimônio que fica com você. Ninguém te tira. Ninguém te tira. Então, é uma qualidade que você tem, que você vai usar para o resto da vida, em qualquer lugar do mundo que você tiver. Então, qualificação, gente, aprendizado, você tem que todos os dias procurar aprender. Todos os dias. Eu queria que o nosso Miquelato, levanta aí, Miquelato. Vocês estão vendo esse homem aí? Ele é professor da IFPR. E vocês sabem por que a IFPR está em Arapongas? Eu nunca contei isso para ninguém, mas agora eu já posso contar. Por causa desse rapaz aí, ó. Esse rapaz é professor, ele era professor em Telêmaco Borba, e ele é araponguense. E surgiu uma oportunidade de nós termos a IFPR em Arapongas. E precisava fazer o projeto, precisava fazer toda a documentação para nós não perder a IFPR. Ele sendo professor em Telêmaco Borba, só que o coraçãozinho dele é azul e amarelo aqui de Arapongas. Ele foi lá na prefeitura, ajudou nós a fazer o projeto, a IFPR não podia saber que ele estava fazendo isso, tudo quietinho, e hoje nós temos um campus aqui em Arapongas, que o professor Tiago é o nosso diretor, e que está qualificando, junto com os profissionais que eu estou vendo ali, qualificando gente todo dia, todo santo dia tem gente sendo qualificado dentro do IFPR, para aquilo que eu acabei de falar, para essa qualificação ficar com vocês, para sempre, e vocês poderem viver em qualquer lugar desse mundo. Isso é o maior patrimônio que o ser humano pode ter. Então vamos aproveitar essa tarde aqui junto com o Silvio, que é o maior patrimônio que a gente pode ter, é ouvir uma pessoa tão experiente, uma pessoa tão sensata, e que tenho certeza que ele, sendo prefeito de Maringá, nós podemos fazer essa grande obra, Silvio, que eu falei hoje aqui de manhã, unir Maringá até Londrina e fazer uma das regiões mais fortes desse Paraná, que nós temos condições de fazer isso. É um dos lugares que mais forte é do Paraná, essa região, que precisa união entre todas essas cidades e nós começarmos a trazer empresas para a região, não ser bairrista. Eu quero no meu município, não, eu quero na minha região, que eu vou fomentar toda a nossa região, e o Silvio eu tenho certeza que é capaz e vai fazer isso se Deus quiser. Obrigado a todos. Show, falou então nosso prefeito Sérgio Onofre. Eu gostaria então de pedir a gentileza às nossas autoridades, pode tomar os nossos lugares aqui juntamente com a plateia, porque nós vamos então ter aí a honra de ouvir então o Silvio Barros. Nós vamos dar início então, convida até o Silvio Barros, que pode ficar aqui mesmo no palco, nós já vamos passar a palavra. Nós vamos então entrar no segundo painel com o tema Cidade Futura, e mais uma vez eu peço a gentileza, tá? Os celulares desligados ou em modo avião. O nosso palestrante é Silvio Magalhães Barros, engenheiro civil com foco na área sanitária e ambiental. Começou suas atividades profissionais no Amazonas, como chefe do Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, prefeito empreendedor do Paraná, Sebrae, prêmio prefeito inovador do MBC Destaque Nacional por iniciativas em diversas áreas. Foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral e posteriormente secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná.
Atualmente é consultor em sustentabilidade e em governança colaborativa e organizador de missões internacionais para gestores públicos. Senhoras e senhores, calorosamente me ajudem a receber o consultor de sustentabilidade em governança colaborativa, o senhor Silvio Barros. Não está tremendo não, né? Porque a responsabilidade que o prefeito e o Rogério colocaram em mim, o deputado também, foi grande. Mas, gente, eu vou começar decepcionando vocês. Eu não vou fazer palestra, não. Eu vim aqui para fazer uma provocação. Eu vim aqui para incomodar vocês. E eu fico muito feliz de ver aqui, Sérgio, muito jovem. Hoje em dia é difícil a gente ver jovens interessados em discutir a cidade. Parece que a maioria da juventude está interessada em outras coisas, mas não em discutir a cidade. Talvez muitos pensem que a responsabilidade de discutir a cidade é do prefeito, do secretário, dos vereadores, não tem muito que ver com a juventude. Mas, gente, a cidade que nós estamos trabalhando para construir é para vocês. A gente vai deixar isto para vocês. E vocês vão ter que depois dar sequência nesse processo. Então é muito importante a gente ver a juventude aqui, principalmente porque nós vamos falar de futuro. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta aqui para vocês, rapidinho. Já ouviram falar daquela frase, o Brasil é o país do futuro? Já ouviram isso? Eu escuto isso desde que eu era criança. Eu já sou idoso e o Brasil continua sendo o país do futuro. Por que esse futuro não chega? Por que a gente continua achando que dá para ser muito melhor do que é? A gente pode melhorar em muitas coisas, na educação, na infraestrutura, na saúde, no desenvolvimento econômico. Ainda não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. E uma das razões pelas quais esse futuro não chega é porque a gente não sabe o que a gente quer. Esse é um dos motivos. Qual é o futuro que eu quero para o meu país? Vocês não sabem, eu também não sei, qual é o projeto de futuro do Brasil. Para daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu não sei qual é o projeto. E uma coisa a gente sabe, eu vou comentar com vocês aqui agora. Vamos ver se vai funcionar. O que a gente pode esperar do futuro? Alguém aqui manja de bola de cristal? Não precisa. A gente não precisa saber usar bola de cristal, porque muita coisa que vai acontecer nos próximos anos, vamos usar assim só como referência, daqui a 6 anos, 2030, a maioria de vocês jovens que estão aqui, daqui 6 anos, vão estar terminando a faculdade, vão estar entrando no mercado de trabalho, vão começar a empreender. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o mundo de 2030 não é o mundo que a gente vive hoje. É outro mundo. Não é esse que nós estamos vivendo hoje. A realidade vai ser diferente. Só para a gente lembrar. Quem consegue hoje viver sem o WhatsApp? Quem que não tem o WhatsApp aqui? Deixa eu ver. Todo mundo tem. E a gente praticamente depende do WhatsApp para se comunicar, para fazer negócio, para administrar a nossa vida. Acontece que o WhatsApp, há 12 anos atrás, não existia. Quando eu terminei meu mandato na prefeitura, não existia o WhatsApp. Esse negócio não existia, não tinha sido inventado ainda. E em apenas 12 anos, o mundo inteiro, todo o planeta Terra, ficou dependente do WhatsApp. Então, entre as coisas que vão acontecer daqui a 2030, essa aqui é uma delas. Todo mundo aqui já ouviu falar em metaverso. Se eu perguntar o que é metaverso, mais da metade não vai saber responder. Já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Então fiquem sabendo que em 2030, daqui 6 anos só,
é bem provável que a gente esteja tão dependente do metaverso como nós somos hoje do WhatsApp. Mesmo que a gente nem saiba direito o que é isso. E a gestão pública, a administração da cidade, a prefeitura, vai estar usando o metaverso. Aliás, muitas cidades hoje já usam o metaverso na gestão pública. A cidade de Seul, na Coreia, ganhou em 2022 o prêmio de melhor invenção do mundo, a prefeitura, estou falando da cidade, da prefeitura, com um projeto de metaverso para planejamento urbano, uso de espaços públicos. E foi a prefeitura, não foi uma empresa de tecnologia. Então, muito rapidamente, o metaverso vai estar entrando na nossa vida e na gestão da nossa cidade. E a inteligência artificial também. Olha aí, como a inteligência artificial está preparando as cidades do futuro para o futuro. Muitas prefeituras hoje não estão usando inteligência artificial ainda, mas vão precisar disso, vão usar isto. Eu fui fazer uma palestra num congresso na China, no ano passado, e lá tinha um stand que tinha como nome a economia, a próxima economia, a economia do futuro. E eu fiquei curioso para saber, afinal de contas, o que quer dizer isso? O que é a economia do futuro? E a hora que eu entrei no stand, eu vi lá que estava escrito que a próxima economia é a economia net zero. Alguém aqui sabe o que é isso? Economia net zero. O que é isso? Isto quer dizer que as empresas que vão ter oportunidade de estar no mercado, de ganhar dinheiro, de participar do cenário econômico mundial, são aquelas que neutralizam todo o carbono que elas emitem. Ou seja, saldo líquido zero. Então, a empresa tem que provar que tudo que ela emite de carbono, ela tem um jeito de sequestrar. E isso tem que ser certificado, não é a empresa falar que ela faz. Alguém vai ter que atestar que ela faz. Certificar que efetivamente ela faz isso. E as empresas que não tiverem como fazer isso, provavelmente não vão conseguir vender. Porque os compradores delas vão exigir isso dela para poder continuar no mercado. Isso aqui é uma coisa interessante. Enquanto estava lá nesse congresso, a gente discutindo as cidades do futuro, era um congresso de cidades inteligentes, no quarto andar do centro de exposições, lá em Taiwan, estava acontecendo a cúpula dos líderes mundiais de cidade net zero. Bom, agora precisamos entender o que é isso. O que é uma cidade net zero? É uma cidade que todas as emissões de carbono são neutralizadas. Essas pessoas que vocês estão vendo na fotografia aí, todos eles são prefeitos, de vários lugares do mundo, diversos países. E eles fazem parte de uma associação das cidades net zero, e todos os anos eles se reúnem para discutir e trocar experiências. O que você está fazendo na sua cidade para avançar em direção à emissão carbono zero? E por que eles estão fazendo isso? Porque esses camaradas aí já entenderam que para a cidade dele poder ter vitalidade econômica no futuro, ela precisa estar preparada para atrair empresas net zero, para manter empresas net zero e para ajudar as empresas que estão no município a se tornarem net zero. Porque senão elas estarão fora do mercado. Vão ter que fechar as portas. E esses camaradas já perceberam, já entenderam que isso não se faz de um dia para o outro. Então é preciso ter um projeto, um programa, e todo ano eles se reúnem para trocar ideias, para intercambiar experiências de como que uma cidade pode ajudar empresas a se tornarem líquido zero em carbono. O que a cidade pode fazer? Como que a cidade pode contribuir para isso? E claro que se a cidade tem toda uma estrutura para isso, empresas que querem continuar no mercado, que querem continuar negociando,
elas vão ser atraídas para essas cidades. Isso faz uma baita diferença quando a gente fala em desenvolvimento econômico e quando a gente fala em geração de oportunidade de trabalho para a maioria desses jovens que estão aqui. Olha só que coisa complicada isso aqui. Nós estamos falando de 2030, 6 anos. A robótica vai eliminar 800 milhões de empregos daqui até 2030. Esses empregos que existem hoje e que não grandes indústrias que usam robô. Só que eu não estou falando de robô. Eu estou falando de robótica. Quer ver? Eu fui num restaurante, numa dessas viagens que a gente faz para o exterior, era uma pizzaria, num shopping center. E aí tinha uma moça lá para botar a gente numa mesa, e aí eu ficamos esperando trazer o cardápio, não veio o cardápio. Chamei a moça que estava lá na frente, não tinha nenhum garçom para a gente chamar, só tinha a mulher lá da frente que colocava a gente para sentar. Eu falei, mas escuta, e o cardápio? Ela falou, está aí na mesa, é o QR Code aí. Você entra no QR Code e tem o cardápio. Tudo bem, hoje um monte de restaurante tem isso, né? A gente entra no QR Code e está lá o cardápio. Aí eu fiquei esperando fazer o pedido. Eu falei, mas e o pedido? Ela falou assim, não, faz aí no aplicativo. Você diz o que você quer, clica lá, a cozinha já vai preparar o seu pedido. Não precisa o garçom vir aqui tomar o seu pedido. E não tinha ninguém para fazer coisa nenhuma. De repente, depois de um tempo, aparece um camarada desse aí, ó. Aqui é a parte de trás dele. A parte da frente tem um monitor com um sorriso bem bacana. E aí ele vira para a gente e fala assim, mesa 24, seu pedido chegou. Aí ele vira de costa e estava lá a comida da gente. O robô tomando o lugar do garçom. Lá em Dubai, o ano passado, quando a gente levou uma missão lá para o Congresso Mundial de Urbanismo do Futuro, levei 23 prefeitos e secretários lá. Nós fomos lá e lá no Congresso mesmo tinha uma loja de aluguel de robô. Tinha robô recepcionista, tinha robô garçom, robô que faz limpeza de casa, tinha robô que faz segurança. E aí você escolhe o robô da cor que você quiser, com a cara que você quiser, do jeito que você quiser, e aluga. Eles alugam os robôs. E está na internet. Tem lá pelo menos 50 tipos diferentes de robô para alugar. Agora, mesmo assim, as pessoas ficam pensando que isso está muito longe da nossa realidade. E isso aí está longe da realidade? Ou será que em Arapongas já tem caixa automático no supermercado? O que é isso? Robótica substituindo pessoas. É isso. Cada maquininha dessa dispensa 2 funcionários. O caixa do supermercado funciona das 7 da manhã, ou 8 da manhã até as 9 da noite. São 2 turnos. Cada maquininha dessa dispensa 2 pessoas ou mais. E eu pergunto para vocês, daqui até 2030, vai ter mais caixa automático ou menos caixa automático? O que vocês acham? Ou seja, mais pessoas serão dispensadas. Tá certo? Porque, claro, o caixa automático não tira férias, não tem adicional de 13º, não recebe 13º, não engravida, também não tira licença, não apresenta atestado médico. Então, compensa. E a maioria dos jovens que estão aqui são jovens que já nasceram na era digital. Entre ficar na fila esperando para passar as compras e ir numa máquina que você só lê o código de barra, bota o seu cartão e vai embora, a maioria deles não tem paciência para ficar na fila, não. Então, isto vai aumentar. A pergunta é, quando a gente fala da nossa cidade no futuro, quantos empregos em Arapongas serão substituídos por robótica? Quais são esses empregos? Quais são as pessoas que estão em vulnerabilidade para perder a sua ocupação por causa disso? Alguém precisa mapear isso, porque vai acontecer muito rápido. Vai ser mais rápido do que a gente está pensando. Não é uma coisa que vai começar a acontecer em 2030, não. Até 2030,
800 milhões de pessoas no mundo terão sido substituídas por robótica. Quantas estão aqui e o que a gente está fazendo para identificar essas pessoas e ajudá-las a permanecer economicamente ativas? De quem é essa responsabilidade? E isso aqui é mais complicado ainda. 85% das profissões que vão existir em 2030 nem foram criadas ainda. Como que você prepara uma pessoa, capacita uma pessoa para um emprego que não existe? Como é que faz isso? Quem sabe fazer isso? Agora eu pergunto para vocês, os empregos que vão existir serão mais tecnológicos ou menos tecnológicos? O que vocês acham? Vai exigir mais conhecimento e habilidade digital ou menos? Mais? Vocês têm certeza disso? Certeza disso? Então vamos ver uma coisa. Em 100 anos, o carro saiu de um Calhambeque para um veículo que a gente hoje conversa com ele, ele diz que o pneu está murcho, ele avisa que vai bater, um carro super sofisticado. O telefone saiu de uma manivela, em 100 anos, para um computador que a gente tem no bolso. E olha o que aconteceu com a sala de aula, em 100 anos. Eu pergunto para vocês, é esta ferramenta que nós vamos dar aos nossos jovens para eles poderem concorrer no mundo da robótica? É desse jeito? Que em 100 anos, um século, mudou tão pouco? Eu não sei como é a sala de aula aqui em Arapongas, mas eu sei como é na minha cidade, eu sei como é no resto do Brasil que a gente anda. Evoluiu muito pouco, quase nada. Isso não tem como dar certo. Desculpa, mas isso não vai dar certo. Se a gente precisa preparar a força de trabalho para esse mundo mais tecnológico, isso aí vai ter que mudar. E não dá para esperar muito tempo, não, vai ter que mudar rápido. Existem vários avanços tecnológicos que o mundo precisa incorporar, entender como é que isso vai funcionar. E a gente tem que acompanhar isso. Por exemplo, 81% dos millennials buscam recomendação de produtos e serviços financeiros em rede social, compram pela internet. Aqui, provavelmente, todo mundo já comprou alguma coisa pela internet, né? É o mais provável que já tenha tido essa experiência. E isso vai aumentar, não vai diminuir, só vai aumentar. Como é que as empresas que hoje estão aí na rua vão competir com isso? Se você comprou um tênis que antes você comprava na loja de calçado, aqui na avenida, e você comprou pela internet, se a gente multiplicar isso por todo mundo que comprou um tênis pela internet, vai faltar dinheiro, circulação, para pagar o aluguel da loja, para pagar salário de funcionário. E nós estamos perdendo o ICMS, porque o ICMS do produto que é comprado pela internet é recolhido lá onde o produto foi despachado, e não aqui, como é o caso da loja. Isso mexe com a economia da cidade inteira. Então, nós precisamos pensar nesse mundo tecnológico. Nós temos que pensar como é que a gente vai ajudar as pequenas empresas a sobreviver nesse mundo de revolução digital e de comércio eletrônico. O que dá para a gente fazer? Como que a gente pode ajudar? Porque se a gente não ajudar, um monte de loja de rua vai fechar. É isso que vai acontecer. Elas não vão conseguir sobreviver. Mas, deixa eu ver aqui. Quem aqui já usou iFood? Deixa eu ver. Olha só. iFood é comércio eletrônico? É ou não é? Você não compra pela internet, pelo celular? Agora, alguém aqui já comprou um sanduíche de outra cidade pelo iFood? Claro que não. O iFood é uma plataforma de comércio eletrônico que só atende empresas da cidade.
É ou não é? E por que não pode ter uma outra plataforma que ajuda o comércio local a vender eletronicamente para a cidade? E tem, quem sabe, um trabalho de comunicação para que as pessoas entendam que comprar no comércio local ajuda a vitalidade econômica de nós mesmos, dos serviços que nós precisamos. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar as empresas, pequenas empresas, a fazerem isso. Como foi comentado ali, a gente organiza missões internacionais para gestores públicos, prefeito, secretário, vereador. Por que eu faço isso? Porque é muito importante que um gestor, que é responsável por administrar a varrição da rua, o posto de saúde, a escola, é importante que ele também se lembre o tempo todo de que ele precisa preparar a cidade para a próxima geração. E aí a gente tem que abrir a nossa mente e ver o que é que vai ser, o que é que vai acontecer na próxima geração. Como que eu vou preparar as pessoas, como que eu vou fazer um plano diretor para os próximos 10 anos, usando como parâmetros a realidade de hoje? Está na cara que esse plano diretor nasceu obsoleto. Ele nasceu ultrapassado. Porque ele tem que ser feito para os próximos 10 anos, e eu estou usando como referência os problemas que eu tenho hoje, e as soluções que eu tenho hoje, e não aquilo que o mundo vai estar usando daqui a 10 anos. Então o que a gente faz é levar esses prefeitos, esses gestores, para olhar o que tem de mais avançado no mundo, que já está funcionando lá, mas que vai precisar funcionar aqui. E quanto mais cedo a gente souber disso, mais rapidamente a gente se prepara para isso. Nós temos um diferencial de competitividade para a nossa cidade. Então a gente vai para Barcelona, vai para Dubai, vai para tudo quanto é canto, com a delegação de prefeitos e gestores, porque uma vez que a gente vê como está funcionando lá fora, a nossa mente se expande pela imaginação do que poderia acontecer aqui dentro. E já dizia um grande sábio que uma mente expandida pela imaginação nunca mais volta ao seu tamanho normal. Nunca mais. Então aquilo que a gente viu lá fora fica cutucando a gente o tempo todo. Fica incomodando a gente. Fala, por que você não faz? Por que você não faz? Numa dessas missões, nós fomos para Barcelona visitar o The Factory. É um centro onde os empresários, principalmente do setor industrial, podem ver hoje como que o negócio que ele tem hoje vai funcionar daqui a 10 anos. Qual é o futuro de vários segmentos industriais? E olha, gente, é um negócio impactante. Mexe com a cabeça da gente. Você vê como que certas coisas vão acontecer no futuro e onde estão os empregos do futuro. Um robô vai substituir uma pessoa assim numa atividade, ou a robótica, uma máquina qualquer, pode ser um terminal de supermercado, ele vai substituir uma pessoa. Então essa pessoa não tem mais espaço no mercado. Mas alguém vai ter que programar aquela máquina, alguém vai ter que saber consertar aquela máquina se ela estragar. E são profissões que, teoricamente, não existiam, porque a máquina não existia. A gente foi visitar, por exemplo, uma cidade sustentável, onde toda a energia da cidade é gerada dentro da cidade. Ela não precisa de energia externa. Esses domos que vocês estão vendo aqui, são espaços onde eles cultivam verduras, enfim, é um espaço onde os moradores, os próprios moradores, cultivam frutas, verduras e algumas coisas que eles mesmos consomem. E eles fazem isso não é porque precisa, eles fazem isso porque gostam. Talvez vocês já tenham ouvido falar de uma terapia chamada ortoterapia, cada vez mais necessária no mundo de hoje, onde as doenças mentais estão infectando toda a nossa sociedade. Então eles cultivam dentro do empreendimento. E uma outra coisa, não sei se vocês reparam, mas isso aqui são estacionamentos. Deixa eu ver aqui que eu não sei como é que...
Isso aqui é estacionamento. E nessa cidade, é o que eles chamam de cidade car free. Não tem carro. Os carros param todos nesses estacionamentos e você não pode ir na sua casa com o seu carro. Você não estaciona o seu carro na sua casa. Você estaciona o seu carro no estacionamento e depois, ou você vai a pé, o estacionamento é no máximo 80 metros da porta da sua casa, ou você usa aqueles carrinhos elétricos de golfe, que são disponibilizados pelo empreendimento para os moradores. E não custa nada, você pega o carrinho de golfe no estacionamento, leva as compras até a sua casa e deixa o carrinho lá na porta da casa. Outra pessoa vai pegar e vai usar. Esse tipo de empreendimento é uma novidade no mercado. Só que é uma novidade que deu muito certo. Eles têm fila de espera hoje de gente querendo comprar casa. E aí a gente vai para um outro mercado, para um outro cenário. Que tal um bife impresso em 3D? Eu sou vegetariano, então eu não sei como é que funciona isso, mas quando a gente vê isso, e vejam bem, não é o que o Silvio está falando, é o que eu estou mostrando que está na imprensa. Revelado o primeiro bife impresso em 3D. Nós estamos falando de uma impressora 3D que imprime um bife com carne de boi de verdade. É carne de boi, não é carne de vegetal. O que eles fazem? Eles extraem células tronco de uma vaca que está viva e multiplicam a célula num bioreator. É um bioreator onde eles colocam o alimento e a célula vai se multiplicando. A hora que tem bastante célula, eles colocam dentro da seringa da impressora 3D e eles cultivam células separadas, de gordura, de pele e de músculo. E aí um desenhista faz um projeto do bife, ficou bonito, não ficou? Ficou parecido com esse que a gente compra aí? Aí o cara projetou aquilo ali e a impressora vai lá e imprime. Mas isso é uma loucura, não é? Não parece uma doideira um trem desse? Pois é, mas acontece o seguinte. A empresa que inventou isso foi no mercado buscar pessoas que investissem na ideia de montar um laboratório para fabricar carne cultivada. Olha quem que eles acharam para ser sócio. Já ouviram falar dessa empresa? Vocês usam um produto dessa empresa? Pois é, a BRF é um dos 6 sócios desse laboratório. Investiu $2,5 milhões para construir o projeto piloto. E aí nós fomos lá em Israel para conhecer essa empresa. Levei um outro grupo de gestores, de prefeitos, de vereadores, de secretários, para a gente visitar essa empresa. E a maioria dos que foram comigo são do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul é o maior produtor de proteína animal do Brasil, carne para exportação. Não é o maior rebanho, mas é o maior produtor de carne para exportação. E aí nós levamos lá para conhecer, para vocês terem uma ideia, o bife é produzido no 6º andar desse prédio envidraçado aqui, dentro da cidade. É lá que eles produzem o bife. A gente foi visitar as máquinas, os laboratórios, os bioreatores, e tivemos uma exposição bem detalhada sobre como que essa ideia nasceu, por que eles estão fazendo isso, e uma das coisas importantes, eles estão fazendo isso pensando nessa juventude que está aqui. Porque se nós continuarmos emitindo os gases de efeito estufa que a gente emite hoje, as catástrofes climáticas, a perda de produção de alimentos no mundo vai tornar inviável a vida de vocês no futuro. Então, eles estão desenvolvendo soluções que não emitem gases de efeito estufa. Em vez de ter um rebanho de milhões de cabeças de boi emitindo gases, tem uma vaca só. E essa vaca continua viva. Agora, a coisa mais importante que a gente ouviu lá foi o seguinte: essa doideira de fazer um bife impresso em 3D, mas com célula de boi, com gosto de boi, com cheiro de boi, com tudo igual ao boi, fez com que a JBS construísse a maior fábrica do mundo de carne cultivada. Na fábrica da JBS,
eles vão fazer 1.000 toneladas de bife sem matar uma cabeça de gado sequer. O que vocês acham disso? A fábrica eles estão fazendo na Espanha. E por que estão fazendo lá fora? Por uma razão muito simples. O brasileiro não vai parar de comer o boi natural. Mudar a cultura é muito difícil. Mas espera um pouquinho. A JBS é a maior empresa do mundo. Ela é líder mundial em produção de carne. Vocês sabem disso, né? É uma empresa brasileira, mas é líder mundial em produção de carne. E ela quer continuar sendo líder mundial. Ela não está a fim de perder o posto. E aí, por que a JBS está fazendo isso? Por que ela está fazendo esse tipo de investimento? Por uma razão simples. A Kodak também era líder mundial no segmento dela. E não é mais. Por quê? Porque uma nova tecnologia passou que nem um trator em cima da Kodak. E a Kodak não se apropriou dessa tecnologia. Então o pessoal da JBS falou assim, se tem uma tecnologia que pode passar por nem um trator em cima de mim, eu vou adquirir logo essa tecnologia porque eu quero continuar sendo o maior produtor do mundo. Eu quero continuar sendo líder de mercado. E para vocês se animarem, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da JBS para a produção de carne cultivada veio de Israel para Santa Catarina, em Florianópolis, no Sapiens Park. Hoje o desenvolvimento tecnológico está aqui no Brasil, não está mais em Israel. Gente, isso aqui muda muita coisa na nossa vida. A partir do momento que você não precisa mais do pecuarista, não tem a fazenda, não precisa de caminhão boiadeiro, não precisa de confinamento, não precisa de ração, não precisa de abatedouro, não precisa de transporte refrigerado para levar a carne lá para a Europa, corta tudo isso fora. E aí eu pergunto, dá para ser competitivo fazendo esse tipo de coisa? Corta todos esses custos e aí vê se não dá para ser competitivo. Então, isto muda muito a nossa vida, porque nós exportamos para esses países. Outra coisa importante para o futuro das nossas cidades, os prédios serão cada vez mais sustentáveis. Nós precisamos de fazer prédios sustentáveis. E a Universidade de Harvard e a FGV fizeram um estudo comprovando que prédios sustentáveis são uma solução mais interessante do ponto de vista econômico no Brasil do que um prédio convencional. E aí eu pergunto, se isso é verdade, por que os prédios públicos não são obrigatoriamente sustentáveis? Por que isso é uma opção de fazer ou não fazer um prédio com energia própria, com eficiência hídrica e com todos os componentes de uma edificação sustentável? Nosso futuro vai precisar caminhar nessa direção, pela sobrevivência da humanidade. E o Brasil é campeão mundial em tecnologia de prédios sustentáveis. Caso vocês não saibam, o primeiro prédio do mundo que foi certificado zero água, ou seja, esse prédio renova toda a água que ele usa e não precisa de água da rede, é esse prédio lá de Curitiba. 15 andares. É o primeiro prédio do mundo certificado zero água. E o prédio mais sustentável do mundo hoje também é brasileiro e também é paranaense. Ou seja, tecnologia nós temos para fazer prédio sustentável. Por que não fazemos? O que está faltando? Só decisão, nada mais. Mas prédio sustentável mesmo é um prédio feito de madeira. Dá uma olhada nesse prédio aí. 20 andares, inteirinho feito de madeira. Tudo feito de madeira. Os prédios feitos de madeira têm um diferencial fantástico. Primeiro, porque ele é muito mais rápido para construir. Segundo, ele é muito mais leve, 5 vezes mais leve que um prédio de concreto. E terceiro, ele sequestra carbono em vez de emitir. Ele sequestra mais carbono do que ele emite. Então, é um prédio carbono negativo.
E aí a construção civil é um dos maiores emissores de carbono que existe no mundo. O mais bacana é que você planta a sua matéria-prima. O tijolo vem da argila que a gente extrai da natureza, o cimento vem do calcário que a gente extrai da natureza, o aço vem do ferro que a gente extrai da natureza, e nós estamos gastando uma quantidade absurda desses materiais e não dando tempo para a natureza refazer isso, para ela recuperar, regenerar isto. Agora a madeira não, a madeira a gente planta, ela cresce, sequestra carbono enquanto está crescendo, a gente corta, planta de novo. O Paraná está hoje desenvolvendo uma política pública de prédios de madeira. Uma outra missão que nós fizemos agora no começo do ano, para a Suécia e para a Áustria, exatamente para conhecer essa tecnologia. Esse pessoal que vocês estão vendo aí, são funcionários do governo do Estado, representante do CREA, representante do Conselho de Arquitetura. Nós estivemos lá para ver toda essa tecnologia, porque o Estado do Paraná pretende ser o primeiro Estado do Brasil a ter uma política pública para prédios construídos com madeira. E por quê? Porque nós somos um grande produtor de madeira e porque o maior parque industrial de transformação mecânica de madeira está no nosso estado. Agora, isso é importante para Arapongas, porque Arapongas depende da madeira na sua economia. É ou não é? Vocês são um dos mais importantes polos moveleiros do Brasil, vocês precisam de madeira para poder continuar tendo vigor econômico. O Paraná pretende plantar muito mais árvore e pretende que daqui para frente, além de imóvel, a gente faça casas e prédios de madeira. Esse prédio que nós fomos visitar, isso é um hotel, nós ficamos hospedados nesse hotel. O teatro é todo feito de madeira para 1.200 lugares. O prédio todo, posto de elevador, escada de incêndio, tudo é feito de madeira. E o governador determinou que o comandante do Corpo de Bombeiro do Paraná, o Coronel Vasco, fosse junto nessa missão. Porque ele quer que o coronel e toda a equipe do Corpo de Bombeiro entenda que se lá fora dá para fazer um prédio de 20 andares de madeira, aprovado pelos bombeiros, aqui tem que dar também. Como que faz isso? Não sei, vai lá aprender, vai lá descobrir. E o Coronel Vasco esteve conosco nessa missão para poder entender como funciona isso. O primeiro corpo de bombeiro do estado do Paraná, feito em madeira, vai ser lá em Maringá, vai ser construído a partir do ano que vem. Um corpo de bombeiro, o quartel de corpo de bombeiro vai ser inteirinho de madeira. Por quê? Bom, se o corpo de bombeiro está num prédio de madeira, como é que eles vão dizer que não pode para outro prédio, né? Isso faz parte de política pública. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso aqui é um prego feito de madeira. Eu não sei se vai rodar aqui, mas deixa eu dar uma olhada, ver se roda aqui. Não vai rodar. Aqui tem um filme mostrando como que esse prego entra numa tábua daquela grossura. Com uma máquina, é um prego feito de madeira. Ou seja, o prego pode substituir o aço, e dá uma olhada nisso. Uma madeira tratada que fica tão dura que uma bala de fuzil não atravessa. A Casa Branca nos Estados Unidos, isso aqui é uma tecnologia que foi desenvolvida na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e o governo americano, a Casa Branca, contratou essa empresa para fazer a blindagem de todos os carros que atendem a Casa Branca, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. Por quê? Simples. Uma blindagem de madeira é 5 vezes mais leve do que uma blindagem de aço. Nós não estamos falando de ficção, gente. Percebam que nada do que eu mostrei para vocês aqui é ideia minha ou comentário pessoal. Eu estou mostrando para vocês o que está na imprensa. Por isso que eu falei que não precisa de bola de cristal. A gente só precisa acompanhar o que está acontecendo e nos preparar para isso. E a gente tem que se preparar também para as mudanças climáticas. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, um desastre de proporções incalculáveis, não acontece só no Rio Grande do Sul. Dubai ficou embaixo d'água. Agora, Dubai é no deserto. Dubai é no deserto. Lá não chove. É areia. E Dubai ficou embaixo d'água 2 vezes nos últimos 6 meses. E a última foi maior do que a anterior. O aeroporto deles também ficou embaixo d'água.
Não dava para decolar e nem para pousar. Isto é Dubai, no meio do deserto. Ou seja, não dá para brincar com mudanças climáticas. Esse assunto vai ficar cada vez mais grave, cada vez mais importante, e as nossas cidades precisam se preparar para isso, para que a gente possa ter condição de continuar vivendo nelas. Nós temos que nos preparar para isso. Está aí o resultado. Nós precisamos de inovar. Inovação urbana, cidades inteligentes, é disso que a gente precisa. E entre as coisas importantes vem o compartilhamento da economia. E eu já estou terminando aqui. Olha só, economia compartilhada é uma das tendências da economia do futuro. E dizem os especialistas que 30% do PIB de serviços estará na economia compartilhada. O que quer dizer isso? A Anfávia é a Associação dos Fabricantes de Veículos do Brasil. O presidente da Anfávia faz o seguinte comentário: montadoras, quem diria, recorrem ao transporte compartilhado. De olho no consumidor que não quer carro próprio, as montadoras, quem diria, estão apostando em serviços de compartilhamento de veículo. Isso faz parte da economia compartilhada. O carro compartilhado, pelo gráfico lá, sobe muito daqui até 2030, e o carro individual, fabricação de veículo próprio, diminui daqui até 2030. Ou seja, o mesmo carro vai atender várias pessoas. E as nossas cidades precisam se preparar para essa realidade. Nós vamos ter que ter vagas na rua, nos shoppings, nas universidades, para o carro compartilhado, do mesmo jeito que a gente tem vaga hoje para idoso e tem vaga para deficiente. Porque a gente precisa estimular isto. Isso reduz o trânsito, reduz acidente, reduz poluição e faz a cidade funcionar muito melhor. Mas não é só carro compartilhado, é tudo compartilhado. Novo prédio vai ter carros, bikes e até apartamento compartilhado. A economia colaborativa, dividir em vez de acumular. Essa é a tendência do mundo para essa juventude que está aqui. Gente, não vamos nos esquecer que hoje, a maior empresa hoteleira do mundo, a empresa que tem o maior volume de unidades habitacionais para locação no mundo, não tem nenhum hotel. A maior empresa hoteleira do mundo não tem nenhum hotel. Chama-se Airbnb. O que ela faz? Ela aluga quarto dos outros. Ela não tem nenhum quarto. Nenhum. Mas é a empresa que tem a maior quantidade de quartos no mundo para alugar. Isso só é possível por causa da economia compartilhada. Tecnologia que permite você compartilhar o seu apartamento com outras pessoas. E ganhar dinheiro com isso. A Uber é a maior empresa de transporte do mundo hoje e não tem nenhum carro. Nenhum carro. A Uber não tem despesa com oficina mecânica, não tem despesa para trocar pneu, ela não tem despesa para combustível, ela não tem nenhum carro. Para que eu vou ter conta em posto de gasolina? Para que eu vou precisar de oficina? Para que eu preciso comprar pneu se eu não tenho nenhum carro? Mas é a maior empresa de transporte do mundo hoje. Como é possível isso? Economia compartilhada. É o meu carro servindo a outras pessoas. A economia compartilhada vai ser 30% do PIB mundial. Como que a cidade de Arapongas está se preparando para o mundo da economia compartilhada? Porque esse é o futuro. Aí vão estar grandes negócios. Quem não sabe para onde vai, não chega nunca. Qual é o futuro que a cidade de Arapongas deseja? Onde vocês querem chegar? Que cidade vocês querem ter? Essa é a questão mais importante. Quem está pensando nisso hoje aqui na sua cidade? Quem está analisando todas essas coisas e preparando a cidade para isso? Esse fórum de planejamento, e eu quero aqui agradecer o prefeito Sérgio, o secretário Rogério foi lá em Maringá para me convidar para vir aqui.
Aí quando ele chegou lá, ele falou, eu preciso falar com o senhor, dá para eu ir aí? Eu falei, dá, a gente arrumou uma agenda, ele foi lá, na hora que ele me falou que era para convidar para vir aqui, eu falei, mas podia ter convidado por telefone. Ele falou, não, o prefeito mandou vir aqui convidar pessoalmente, porque ele faz questão que você esteja lá. Então, obrigado pela consideração, muito obrigado pela gentileza de estar aqui provocando vocês a pensar fora da caixa. Nós vamos preparar um planejamento, aqui nós estamos num fórum de planejamento da cidade para o futuro, nós precisamos pensar nos parâmetros do futuro, não nos parâmetros que nós temos hoje. Não são os problemas de hoje, não são as soluções de hoje, mas é o mundo do futuro, com soluções do futuro, com novas alternativas. E já dizia o Peter Drucker, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Qual é o futuro que a gente quer? Essa é a melhor maneira de prever o futuro. Não precisa bola de cristal. O que a gente quer? O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões que a gente toma hoje. E aí eu quero terminar mostrando para vocês a rua da minha casa. Eu moro nessa rua aí, lá em Maringá. Eu moro ali para frente daquela igreja ali, um pouquinho para frente. É bonito ou não é? Bom, aqui deve ter ruas assim também, mas eu queria comentar com vocês sobre isso. Essa fotografia é bonita, é impactante, mas eu não consigo ver a rua da minha casa desse jeito, porque eu moro numa casa térrea. Quem tirou essa foto é um rapaz que mora no 15º andar de um prédio. Então, lá de cima, ele abre a janela e olha essa maravilha aí. Eu não consigo ver isso aí. Quando eu saio de casa, eu vejo isso aqui. Por que eu estou mostrando essas fotografias para vocês? Porque um dia, alguém imaginou, ele colocou sua mente para pensar, e ele imaginou que esta avenida ia ficar lindíssima se ela tivesse IP rosa plantado. O dia que essa avenida ficasse pronta, o dia que essas árvores crescessem, ia ficar muito bonito. E de fato ficou bonito mesmo. Mas a gente tem que agradecer a esta pessoa que sonhou com isso 20 anos lá atrás. Ele imaginou isso. E aí ele foi lá e plantou uma mudinha de IP. E ele nem sabia se ele ia ver o resultado. Mas não importa. A imagem estava na mente dele de como ele gostaria que a cidade fosse. Que cidade a gente quer ter? E aí tem pessoas que vão pensar na estrutura econômica da cidade, no desenvolvimento econômico, pessoas que vão pensar no nível de educação que a gente quer, outras pessoas são da área de saúde, eles vão pensar que tipo de serviço de saúde a gente gostaria de ter no futuro, e pessoas que vão pensar na cultura, que vão pensar no turismo, no esporte. E essas pessoas precisam se juntar, e as imagens que eles fazem da cidade que a gente gostaria de ter, precisam ser colocadas num plano. E aí nós precisamos começar a trabalhar agora. Planejamento de longo prazo tem que ver com as decisões que nós tomamos agora e não as decisões que a gente vai tomar lá na frente. E é por isso que a Prefeitura de Arapongas está fazendo esse evento aqui. Um fórum para discutir que cidade a gente quer, onde a gente gostaria de morar e de que forma a geração presente prepara isso para a geração futura. Esse é o desafio. E é isso que a gente veio fazer aqui. Qual vai ser a nossa postura, a nossa atitude em relação ao futuro? Nós vamos ser protagonistas, nós vamos criar esse futuro, ou a gente vai ser refém? As coisas vão acontecer e paciência, depois a gente se acomoda e se ajusta dentro do que acontecer. Então, gente, esse era o nosso objetivo. Nós conseguimos fazer um futuro mágico. Mas a mágica está fora da nossa zona de conforto. A gente tem que começar a se mexer agora. A juventude não pode ficar esperando que alguém faça por vocês, porque infelizmente o histórico que a gente tem é de que o que a gente está fazendo não é muito bom para vocês, não. E aí, fica aqui o meu endereço. Nesse QR Code, vocês podem assistir os vídeos de todas as missões que nós fizemos para o exterior. Todos os lugares do mundo que a gente foi.
Nós fomos conhecer governo digital na Estônia, nós fomos conhecer urbanismo em Dubai, a gente foi conhecer cidades inteligentes em Barcelona, a gente andou pelo mundo para conhecer coisas que fazem parte do futuro. E aí tem os vídeos para vocês poderem acompanhar e ver o que a gente aprendeu, que é muito mais do que eu estou tendo a oportunidade de falar aqui agora. Que Deus abençoe, inspire, parabéns à Prefeitura, parabéns Sérgio e Rogério, pela iniciativa de fazer essa provocação. Eu espero ter contribuído para incomodar vocês, para que vocês sintam vontade de sair da zona de conforto. Muito obrigado. Joia, uma salva de palmas ao senhor Silvio Barros, que brilhantemente compartilhou sua experiência em nosso segundo painel do planejamento, do Fórum do Planejamento em nossa cidade. Silvio, pode já tomar assento aí nas poltronas, que nós vamos abrir agora as oportunidades para o nosso debate, então, desse segundo painel. E eu convido aqui ao palco, então, Paulo Soares, ele é araponguense, diretor da TUA, que é o Transporte Urbano de Arapongas. Ele é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Logística. Ele é também acadêmico em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral em São Paulo. Também convido também o secretário municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Fernando Volpato. Jennifer Queiroga, ela trabalha com marketing político e representa a sociedade. Doutora Nádia Baggio, vice-presidente da OAB Subseção de Arapongas. Marcos Veronese, ele é arquiteto e também urbanista e está representando o Conselho de Arquitetura e também de urbanista aqui na nossa cidade. Jefferson Antônio, engenheiro civil e está representando o CREA do estado do Paraná. E também Mário Vila, ele é arquiteto e urbanista e também representa a Associação de Engenharia e Arquitetura e os agrônomos da nossa cidade e de todo o nosso estado. Por gentileza, pode tomar assento aqui. Nós vamos então abrir espaço. Enquanto eles já estão tomando suas posições, senhoras e senhores, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o senhor Irineu Munhoz, da FIEP também, da Abimov, muitíssimo obrigado. A doutora Cláudia Moraes, representando o Conselho de Cultura, nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, como que vai funcionar a dinâmica aqui agora? Eu peço a gentileza de todos os senhores. As perguntas serão respondidas, ou melhor, vai haver aqui então a conversa, tá? Por questão de tempo e também da agenda, nós temos a agenda do nosso palestrante, do Silvio, e também do nosso prefeito, que brilhantemente está fazendo toda a recepção dos nossos convidados. Então nós não vamos abrir espaço para as perguntas da plateia, tá? Mas o nosso convidado já deixou o endereço dele aqui, então pode direcionar as perguntas dele, que brilhantemente ele vai estar respondendo também. Tá joia? Nós já temos um microfone aí juntamente, eu vou também deixar esse aberto. E eu vou já abrir espaço então para a primeira pergunta. Fernando Volpato pode então já mediar com a primeira pergunta, tá joia? Boa tarde a todos os presentes aqui. Silvio, obrigado pela presença. A dinâmica do fórum, ela permitiu que fossem feitas perguntas através da inscrição, né? Lá pelo site. Tal. Então, Silvio, nós temos uma pergunta aqui, inscrita, tá? Que é a seguinte: na sua opinião, nossa cidade futura deve ter suas ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico ou antes devemos trabalhar a formação de nossas crianças através da educação? As duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer uma primeiro e outra depois. Nós precisamos avançar tecnologicamente, desde já, metaverso, inteligência artificial, imediatamente, mas precisamos preparar as crianças para assumir essa responsabilidade. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado. Uma outra pergunta aqui, através da inscrição, né? Quais as melhorias que podemos ter para sermos uma cidade futura? Bem, como eu comentei com vocês, primeiro é pensar com a cabeça de futuro. A gente não vai conseguir fazer melhorias pensando no hoje, nos problemas de hoje e nas soluções de hoje. Por exemplo, pesquisas da Deloitte a nível nacional e mundial indicam que 55% dos millennials brasileiros, o que é o milênio? O pessoal que nasceu na virada do milênio.
não pretendem ter carro. Nós estamos falando de metade dessa população não pretende ter carro. Depois, o Denatran, nas suas pesquisas e análises, comprova que a cada ano que passa, menos jovens de 18 anos estão tirando a carteira de motorista. O que significa isso? Que ele não pretende dirigir. Aí eu pergunto, nossa legislação, nosso Código de Obras, exige que um prédio novo tenha que ter uma vaga de garagem por apartamento? Se exige, ele está pensando em parâmetros de hoje e não em parâmetros do futuro. Porque um jovem que nunca teve carro e que nem sabe dirigir, por que ele precisa comprar um apartamento com uma garagem que custa 50 mil? Para quê? O que ele vai fazer com a garagem? Ele prefere gastar menos 50 mil e comprar um apartamento melhor, só que o apartamento melhor é sem garagem. Se a prefeitura continua exigindo que cada apartamento tenha que ter garagem, nós estamos pensando no futuro, trabalhando para um prédio que vai ficar pronto lá na frente, baseado nos parâmetros do presente. Não vai dar certo. Está errado. Então, precisamos avançar em relação a isso. Obrigado. Só complementando até um gancho, né? Nós recebemos há um torno de um mês uma recomendação do Tribunal de Contas, justamente para traçar metas, né? E pensar em não estimular mais o uso do carro nos centros, né? E é justamente isso, né? A gente se preocupa tanto em criar vagas, né? E aí é o que você falou, né? E coincidentemente veio essa recomendação que a gente tem que ter ações, né, e políticas para desestimular o uso do veículo. Marcos. Boa tarde. Dentro do que foi conversado aqui, dentro do que foi falado, mais esse tema que o Fernando abordou agora, eu gostaria de perguntar, Silvio, quais são as decisões que dependerão de uma relação entre a sociedade organizada e o poder público municipal para que as cidades se tornem cidades do futuro, né? O que o poder público também pode estar colocando para que as pessoas possam pensar um pouco mais nisso também? Cada vez mais. Eu diria que, cada vez mais, as decisões precisam ser decisões também compartilhadas. Decisões que envolvam a participação da sociedade. Hoje existem metodologias, tecnologias, soluções que permitem isso. Por exemplo, a prefeitura vai revitalizar uma praça. O que vai fazer no projeto de revitalização? É a ideia de um arquiteto ou de alguém que fez um concurso de arquitetura, ou a população tem o direito de participar? E hoje em dia existem ferramentas tecnológicas que te permitem apresentar o projeto da praça, listar um monte de coisas que poderiam ter nessa praça e deixar a população votar no que eles querem. Depois que a população disser o que ela quer, aí sim você contrata, faz o termo de referência para a arquitetura poder projetar. Mas depois que a população disse como ela pretende usar essa praça. Eu estou cansado de ver praças em cidades lindas, onde ninguém vai. Por quê? Porque o arquiteto achou que ia ficar muito legal daquele jeito, mas não ouviu as pessoas que moram ali para saber se eles iam usar aquilo. Na verdade, eles preferiam outra coisa, mas não tiveram oportunidade de ouvir. Então, a governança colaborativa será, no meu entendimento, cada vez mais importante. Só que a população precisa participar. Muitas vezes a gente faz isso, a gente abre um edital, a gente abre uma audiência pública e as pessoas não vão lá para dizer o que elas pensam. Bom, isso, obviamente, deixa o poder público à vontade para fazer o que ele pensa, e que não é a melhor solução. Então, em resposta à tua pergunta, cada vez eu acho que a governança colaborativa precisará ser melhor implementada e melhor utilizada pelo poder público e pela população. E dentro dessa linha também, um plano diretor um pouco mais voltado para inovações também, porque muitas vezes o plano diretor ele segura um pouco o crescimento tecnológico e avançado, como você falou. O plano diretor ele é pensado de 10 em 10 anos, mas a concepção é dos erros que aconteceram 10 anos para trás, e não do que pode acontecer daqui 10 anos para frente, como o caso mesmo dessa discussão sobre as garagens de carros, que hoje é praticamente obrigatório que se faça isso.
Você já respondeu, é isso mesmo. Temos que olhar para frente, pensar em parâmetros do futuro e não em parâmetros do passado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação estar aqui e dizer que se o senhor queria incomodar alguém, eu fiquei incomodada, de verdade. Não sei se vocês ficaram também, mas eu fiquei bem preocupada, né? Preocupada que, primeiramente, como mulher, advogada e mãe de 2. E, ao mesmo tempo, eu me senti um tanto quanto feliz por perceber a preocupação do nosso poder público quanto ao nosso futuro, né? E por essa razão, eu até fiz uma pesquisa ali, rapidamente, que eu vou embasar minha pergunta aqui, né? E complementa, inclusive, o que o nosso colega estava falando. Os conselhos consultivos, eles têm desempenhado um papel cada vez mais relevante no mundo de hoje, né? Então, hoje as empresas, elas já se conscientizaram que em formas mais inclusivas e eficazes de tomar decisões e de gerenciar recursos a longo prazo, que é o que nós estamos pensando aqui hoje. Para se ter uma ideia, uma pesquisa recente da Bravo Research, Projeto Brasil daqui a 4 anos, né, um pouco menos do que nós estamos pensando aqui, né, movimentando mais de 785 milhões em soluções e consultorias em governança. E aí, diante dessa pesquisa, 2 elementos cruciais eles têm se destacado nesse cenário, que é a crescente busca por participação feminina, afinal nós somos maioria, né? E a preocupação com a sustentabilidade. E aí eu pergunto para o senhor, como investir na participação feminina nessa sustentabilidade? Tem certas coisas que a gente não entende. E uma das coisas que eu não entendo é a cabeça das mulheres. Eu falo para minha esposa o tempo todo isso. Eu não consigo entender como é que funciona, né, a cabeça da mulher. As mulheres são maioria. Quantas vereadoras tem aqui? Pois é, Maringá tem 2 também. São 15 cadeiras, 2 vereadoras. Mas as mulheres são maioria. O que quer dizer isso? Mulher não vota em mulher. O que quer dizer isso? Mulheres não se dispõem a participar desse processo. E às vezes é porque a mulher tem a casa para cuidar. E política envolve a gente de maneira integral. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: a contribuição das mulheres é extremamente importante, porque é uma leitura, uma visão muito diferente da nossa. O correto era ter paridade, meio a meio. Mas, para isso, as mulheres precisam tomar essas decisões, não são os homens. Eu queria só contar um caso para vocês, bem rapidinho. Uma vez eu fui numa reunião da ONU lá em Nova York, e era para o lançamento dos ODS, esses que vocês estão vendo, os cubos aí, né? E a gente, aleatoriamente, no auditório, nós sentamos em mesas, eram mesas de 10 lugares, e a gente sentou, eu sentei numa mesa, não tinha lugar marcado, eu simplesmente sentei numa mesa. Depois de um certo momento, que foi feita a apresentação do processo, aí teve uma dinâmica, e a dinâmica foi a seguinte: tinha uma folha de papel em cima da mesa, não tinha nada escrito nela. Aí o mestre de cerimônia falou assim: agora eu quero que vocês virem a folha de papel do outro lado. E cada mesa vai discutir o tema que está escrito nessa folha. E eu sentei na mesa onde o tema era igualdade de gênero. Claro que eles prepararam isso, tinha uma senhora sentada lá que era da ONU Mulher, é uma organização da ONU dedicada às mulheres, e ela estava moderando o debate. Mas ela era muito radical, bem feminista. Na mesa que eu estava tinha um chinês, com o tradutor dele, porque ele não entendia inglês. Ele era um empresário chinês, e tinha uma banqueira suíça na mesma mesa. E aí foi interessante, porque essa mulher começou a provocar a discussão. Ela falou para o chinês assim: na sua empresa, quantas mulheres existem em posição de gerência? Aí o tradutor falou para ele, o chinês olhou para ela e falou assim: nenhuma. Ela falou: está vendo? Esse é o problema. É isso que está errado, vocês precisam colocar isso de maneira equilibrada. E eu adorei a resposta do chinês. O chinês virou para ela e falou assim: minha empresa é uma empresa de engenharia,
construção pesada. Nós fazemos estradas, pontes, ferrovias. Na China, não tem mulheres que fazem engenharia para trabalhar em construção pesada. Então, eu concordo com a senhora que devia ser igual, mas a senhora tem que ir lá na China e convencer as mulheres a fazer engenharia e estudar a construção pesada, senão eu não tenho como contratar. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. Eu concordo que a gente precisa de mais mulheres, elas contribuem muito com uma leitura mais equilibrada da nossa realidade, mas nós precisamos que as mulheres tomem essa iniciativa, que elas queiram participar, que elas se envolvam no processo. E aí, nós, com certeza, vamos ter mais opções para envolver o pensamento feminino na gestão pública e vamos evoluir bastante. Com certeza, vamos conseguir melhorar o nível de serviço e de atendimento que a gente dá à população. É o que eu acredito. Continuando aqui com o gancho do pensamento feminino e com o pensamento de mãe advogada aqui, eu percebi a grande quantidade de evolução e evolução tecnológica, né? Mas eu percebo que a nossa educação ela não segue ainda para isso, né? Principalmente porque a quantidade de professores ou de pessoas que querem estudar para o magistério é muito deficitária, é muito pequena. Então, como resolver essa questão, esse lapso? Porque parece que nós estamos assim vivendo ainda dentro de um círculo, ainda que nós ainda não estamos conseguindo respirar ainda, né? Porque a nossa evolução tecnológica não está seguindo tudo isso, ou é impressão minha, posso estar errada, né? Ela está caminhando, mas não chega tanto como nos países que o senhor visitou. Então, como corrigir esse déficit? Qual sugestão o senhor daria para isso? O que fazer nas escolas? Como incentivar o estudo? Como demonstrar para esse pessoal a necessidade? Porque eu sinto que nós estamos num veículo em movimento, em que as rodas estão sendo trocadas, entendeu? É isso que eu sinto. Por isso que eu fiquei incomodada. Bom, se a sua percepção está equivocada, a minha está também, porque eu penso exatamente igual a você. Nós não estamos evoluindo tanto quanto deveríamos. O que a gente faz? Como é que é a escola, a sala de aula do futuro? Eu não sei, eu não sou especialista dessa área. Mas no ano passado, nós organizamos uma viagem, uma missão técnica para gestores públicos de educação para a Estônia. Por que Estônia e Finlândia? Por quê? Porque a Estônia hoje tem a melhor educação da Europa. E a Finlândia, que sempre foi em primeiro lugar, hoje está em segundo. Então, nós levamos educadores, secretários de educação, prefeitos, para conhecer como é a gestão escolar e a educação nos países mais avançados da Europa. E eles foram ver o que é. E aí a gente chega lá e descobre algumas coisas, e entre muitas coisas que eu não vou poder explicar para vocês aqui agora, uma delas responde a tua pergunta. A média de idade de professores na Estônia, de ensino fundamental, é 58 anos. Média. Ou seja, tem professor de 80 anos em sala de aula. Preparando jovens para o mundo tecnológico do futuro. A Estônia é o país mais digital do mundo. E aí eu perguntei, e eu depois admito que eu fui, talvez, infantil na minha pergunta, eu perguntei lá no Ministério da Educação se eles não tinham problema de professores com uma idade dessa que não têm familiaridade com a era digital. Quer dizer, como que ele vai ensinar uma criança que nasceu no celular, no computador, se ele não tem essa habilidade? E aí eles disseram o seguinte: aqui, quando algum professor faz um concurso público, ele tem que demonstrar a sua capacidade pedagógica, ele tem que demonstrar o seu conhecimento da matéria, ele tem que demonstrar que ele tem habilidade digital, senão ele nunca será nosso professor. Mas é no concurso público. Na porta de entrada, o cara já tem que demonstrar que tem habilidade digital. E aí ele falou: olha, nós somos uma nação jovem, nosso país só tem 34 anos, mas nós nascemos na era digital. Então, os professores que hoje têm 80, eles, quando a gente começou esse processo, eles eram bem mais jovens. Os que têm 50 tinham 20. E um jovem de 20 anos já estava começando a mexer com o computador.
Então, nós exigimos no concurso público que ele precisa ter habilidades digitais. Se a gente continuar fazendo concurso público para professores entrarem na rede sem exigir isso, nós nunca vamos chegar lá. Nenhuma chance. Zero. Vamos continuar no giz e no quadro negro. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Silvio. Jefferson do CREA. Enaltecer a coragem aí do prefeito de promover essa discussão, né? O futuro das cidades é sempre muito importante. O senhor trouxe dados aqui que, de fato, nos preocupam bastante, né, seu Silvio? E dois me chamaram a atenção. Primeiro, 800 milhões de empregos saindo do mercado, eu fico pensando o impacto financeiro que isso dá nas economias, porque a gente sabe que a riqueza só acontece quando o dinheiro passa de mão para mão, e quando deixa de circular, certamente menos pessoas estarão consumindo, né? Mas o que mais me impactou foi aquela imagem que o senhor mostrou da cidade do futuro, onde tem muita procura por ela. E o Lerner já dizia, no final da década de 90, que era importante que as cidades tivessem bolsões, tanto de indústrias, de residências e também de residências de pessoas mais humildes, porque essas pessoas precisam estar próximas dos seus postos de trabalho. E a gente sabe que boa parte da mão de obra ela é empregada, inclusive na parte doméstica, né? E aí me pergunto, né, seu Silvio, em relação a essa evolução tecnológica de futuro, e a gente percebe que são investimentos que demandam dinheiro e que inevitavelmente vai estar com a classe mais abastada. Para o futuro, não corremos o risco de um afastamento ainda maior entre as classes sociais e criarmos ilhas de super ricos e super pobres? Eu acho que sim. Mas a ONU tem muitas agências. E hoje tem 5 agências diferentes da ONU trabalhando num projeto comum, que é o que eles chamam de Digital Divide. O que é o Digital Divide? É um abismo digital, que separa as pessoas que têm acesso à tecnologia daqueles que não têm acesso à tecnologia. Isso acontece entre países do mundo desenvolvido e países africanos ou de alguns lugares da Ásia menos desenvolvidos, mas isso acontece dentro da nossa cidade. Nós temos bairros que têm acesso à conexão e à internet e outros bairros que não têm. Então, o abismo digital, ele não é só entre nações ou continentes, ele acontece também dentro da cidade. E essas 5 agências da ONU estão com compromisso, elas têm uma obrigação de buscar uma solução para isso. O que acontece? Você falou, vai ter gente que vai ficar sem emprego. É verdade. Porém, vão surgir novos empregos. Isso vai diminuir o consumo. Não. Não necessariamente. Hoje, nós temos em várias cidades, e aqui não deve ser diferente, mas em Maringá eu posso lhe assegurar que nós temos hoje pelo menos 2.000 vagas em aberto. Empresas precisando contratar. Não é que elas estão querendo contratar, elas estão precisando contratar programadores com salário de R$5.000 por mês e não acha. Agora, 1.000 programadores com salário de R$5.000 por mês substituem quantas pessoas com salário mínimo? Então, vai haver uma evolução. Algumas pessoas que não conseguirem se adaptar, que não conseguirem fazer essa transposição, terão que ser suportadas pelo poder público. E o poder público vai ter que se preparar para isso. Mas o objetivo maior, em vez de pensar em quanto o poder público vai gastar para custear essa faixa da população, a gente devia estar investindo em preparar essa faixa da população para poder trabalhar. Porque quem trabalha em serviços digitais pode ter 65, 70 anos de idade e vai produzir tanto quanto um jovem. Para determinados tipos de serviços que usa mão de obra pesada, o jovem produz mais. Mas isso tende a ser substituído pelas máquinas. Então, as coisas vão se acomodar. Só que a gente tem que vislumbrar isso, a gente tem que entender toda essa mecânica e fazer o investimento no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para que essa transposição seja o menos traumática possível. Pelo menos isso é o que a gente tem visto como estratégia pelo mundo afora.
tarde a todos, boa tarde, doutor Silvio. Eu vou fazer um convite para o senhor falar de algo que ama, que é a cidade de Maringá. Né? Eu posso dizer aqui que nós temos, próximos de nós, uma cidade de referência, já há anos, né, aponta, e colocada aí com um alto índice de qualidade de vida, uma das melhores, ou a melhor cidade de se morar do Brasil. E eu fico com uma dúvida, porque eu já ouvi muita história. Eu, como arquiteto urbanista, trabalho com desenvolvimento urbano, já ouvi muita história de reformas urbanísticas, de influências, né, da iniciativa privada, da própria SIM, ou assim, de realmente governos despojados municipais que transformaram Maringá nessa referência para todo o Brasil. Então, por isso o convite, por favor, se o senhor puder nos dizer o que houve para que Maringá tivesse realmente esse despontamento à frente de todas as outras cidades brasileiras e o que se espera também, né, a partir do ano que vem aí de Maringá. Obrigado. O caso de Maringá é o seguinte, em 1996, isso foi logo que o Jaime Lerner assumiu o governo. Ele assumiu em 95. Em 96, a ideia do Jaime Lerner, que era um pensador do futuro, era de fazer com que o Paraná saísse de uma economia, de uma matriz econômica única, que era a agricultura, para uma matriz econômica multissetorial. Então, ele investiu na industrialização do Paraná. Ele foi buscar a Renault, ele foi buscar a Audi, ele criou um ambiente onde a gente pudesse ser atrativo e competitivo para o setor industrial. Isso era uma política de Estado, uma política do governo. Naquela época, o prefeito de Maringá era adversário político do Jaime Lerner. E ele dizia que o Jaime Lerner estava errado, como muita gente até hoje levanta essa bandeira. Portanto, Maringá não entrou na era da industrialização. Talvez Arapongas tenha entrado na era da industrialização dos móveis naquele período. Eu não sei quando que começou, mas pode ser que seja lá por 95, daí por diante. Maringá ficou fora, porque o prefeito não acreditava nisso. Mas o setor econômico da cidade estagnou. Então, os empresários, o pessoal da FIEP, o pessoal da Associação Comercial, do Sindicato de Vestuário, o Sindicato Metal Mecânico, eles chegaram à seguinte conclusão: nós precisamos mostrar para as indústrias que estão vindo para o Paraná que a nossa cidade tem potencial, que a gente tem espaço, que a gente tem vocação para ser um polo industrial. E a prefeitura não vai fazer isso. Moral da história, nós temos que fazer. Então, naquele momento, eles começaram a preparar um portfólio de como a cidade poderia ser um polo para o novo modelo econômico. E eles criaram o Conselho de Desenvolvimento Econômico e resolveram definir de maneira pontual que cidade nós queremos daqui a 10 ou 20 anos. Então, em 1996, pela primeira vez, a sociedade civil organizada, não a prefeitura, não foi a prefeitura, a sociedade civil organizada elaborou o projeto Maringá 2020. Que cidade a gente sonha daqui a 20 anos? E a partir deste momento, todas as vezes que tem eleição municipal, a sociedade civil apresenta o seu projeto de futuro para todos os candidatos a prefeito, sem exceção. E ela apresenta o projeto e diz: olha, nós queremos ter essa cidade daqui a 20 anos. Hoje eles estão trabalhando em Maringá 2047, que é o centenário da cidade. Então eles apresentam o projeto, qual Maringá nós queremos para 2047 e o que precisa ser feito agora. Planejamento de longo prazo não tem nada a ver com decisão futura, tem que ver com decisão presente. O que tem que ser feito agora, na próxima gestão, para que a gente consiga chegar em 2047 do jeito que a gente sonha. Que semente, qual mudinha que tem que ser plantada agora, para a gente poder colher isso lá na frente. Então, eles apresentam isso para todos os candidatos a prefeito. A sociedade se reúne no auditório, os principais empresários, os líderes de todos os sindicatos, patronais e laborais, o clube de serviço, maçonaria, todo mundo, e apresenta para os candidatos. Eu pergunto para vocês, qual candidato vai responder para a sociedade que ele não está interessado em colocar isso no plano de governo dele?
Se todos eles disserem que sim, o projeto está protegido contra a descontinuidade política. Ele está blindado. Não importa quem ganhar, aquilo que é estratégico vai continuar. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós estamos colhendo hoje o que foi plantado há 20 anos atrás. A gente sabia onde queria chegar, o que nós pretendíamos para a cidade, e esse conceito continua. Então, a sociedade civil organizada assume essa responsabilidade. E a gente entendeu que não pode colocar essa responsabilidade no prefeito. Está errado. Porque nenhum prefeito, por mais popular que ele seja, por mais que seja o cara mais fantástico do mundo, nenhum político, nenhum, consegue proteger um projeto dele por 20 anos. Vai ter alternância ideológica, política, ele não consegue proteger. Ele não tem capacidade nem força para isso. A sociedade tem. Ela tem, porque é ela que outorga o poder aos políticos. Então, foi esse o caminho que foi adotado, foi isso que aconteceu, e você me pergunta o que vai acontecer na próxima gestão, a mesma coisa. Daqui a algumas semanas, o CODEM vai reunir todos os candidatos a prefeito, vai entregar o documento e dizer, você assume o compromisso ou não assume? Seu Silvio, pegando uma carona nessa sua fala, o CREA defende, junto aos municípios, um quadro técnico mais longevo, um quadro técnico que tem aí uma dedicação exclusiva e que possa, eventualmente, se perpetuar ao longo do tempo nos quadros técnicos, justamente para poder preservar esse tipo de planejamento, né? Maringá é um caso de sucesso, Cascavel também é um outro caso de sucesso, a gente vê uma evolução grande na cidade de Cascavel, justamente por isso, por ter uma permanência dos quadros técnicos, né? Então, o CREA sempre está defendendo que um município, um bom quadro técnico, dentro das normas, dentro da evolução da legislação, né? Temos várias alternativas aí que é preciso atender pelo nosso quadro técnico, é fundamental importância para que a cidade cresça numa expansão ordenada, que tenha um planejamento de futuro e não seja interrompido, né? Então, só para corroborar nessa questão, a gente defende justamente essa permanência dos quadros, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Silvio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por essa tarde muito gostosa que a gente teve hoje. Foi bem interessante os temas que você trouxe. Gostaria de agradecer em nome da equipe que me acompanha hoje, Ribeiro, e acredito eu que em nome de todas as pessoas que estão aqui também, tá? Eu tinha uma pergunta para fazer, mas olhando aqui de cima do palco, eu vejo realmente muitos jovens. Eu achei muito interessante a iniciativa que a prefeitura trouxe de trazer esses jovens da escola para cá. E, assim, há 10 anos atrás, era eu, ali naquela plateia. Porém, se vocês observarem aqui de cima também, acho que 80% dos jovens ali estão mexendo na tela dos seus celulares. É difícil a gente hoje conseguir a conexão para se comunicar com esse público mais jovem. E vocês são realmente o futuro. Então, hoje, como eu digo em nome da população araponguense, eu gostaria que você trouxesse para a gente, eu vi que realmente você fez muitas viagens, você tem um conhecimento bem amplo relacionado a isso, mas possíveis estratégias para se conectar diretamente com esse público mais jovem, porque a comunicação que a gente tem, eu digo hoje assim, eu tenho meus 25 anos, né? Sou uma pessoa jovem ainda, mas não sou uma millennial, já fiquei para outra geração, mas a comunicação com eles é completamente diferente. Hoje eu trabalho com marketing, então a gente sabe que para eles é um direcionamento diferente. Eu gostaria que você passasse para a gente, então, algumas possíveis estratégias para se comunicar com esse público mais novo, que realmente vai ser o futuro. Deixa eu perguntar uma coisa para os jovens aqui agora. Quem de vocês conhece ou usou o Minecraft? Ok. Você viu isso? O que a ONU fez? A ONU Habitat, que é a agência da ONU, que é dedicada às cidades, fez uma parceria com a Microsoft e transformou o Minecraft numa ferramenta de planejamento participativo para a cidade. Então, essa adaptação que eles fizeram, pega um bairro da cidade, um espaço da cidade, fotografa, transfere para 3D e coloca no jogo. E aí, os jovens da cidade
colocam no jogo o que eles gostariam que tivesse ali. Porque o Minecraft é isso, é você construir os componentes da cidade para ela funcionar melhor. E aí a juventude começa a participar do processo, só que agora não é uma brincadeira. Agora não é um jogo imaginário. Agora eu estou lidando com a minha rua, com a praça do meu bairro. O que eu gostaria que tivesse lá? E como o jogo envolve muitas pessoas, ele, em algum momento, vai ter que consensar. Porque alguém vai pôr uma coisa e outra pessoa vai dizer, não, mas eu queria que fosse outra coisa. E as pessoas vão ter que decidir qual das ideias é a melhor. Uma vez consensado, uma vez encerrado o jogo, aquilo volta para uma imagem e a prefeitura recebe a proposta que a comunidade deu. Essa é uma das maneiras de se comunicar, de envolver os jovens no trabalho real da cidade, na discussão daquilo que efetivamente a cidade está precisando. Então, existem alternativas. Hoje a ONU faz isso, aqui no Brasil, inclusive. A ONU Habitat do Brasil já está usando essa ferramenta. A prefeitura tem que fazer um convênio com a ONU Habitat para poder usar. Mas é uma das formas de pegar essa turma e colocar para dentro. Eu acredito que a maioria dos jovens aqui, eu digo, vocês que acredito que são do terceiro ano do ensino médio, se eu não me engano, é isso mesmo? Vocês são do terceirão? Né? Então, ano que vem vocês vão para a faculdade, aí é uma outra rotina, uma outra vida. E realmente, há 10 anos atrás, era eu no lugar de vocês. E quando a gente pensa mais jovem em política, a gente costuma achar que política é chato. Política, não sei falar sobre política, mas, gente, vocês, como pessoas jovens, precisam entender que realmente esse planejamento de 20 anos é para vocês. Porque quem vai usufruir disso, dessa estrutura, da tecnologia, sustentabilidade, tudo, são vocês. Então, realmente, eu não sei se vocês vão participar dos próximos fóruns, se vocês vão estar aqui, como que vai ser, se a escola vai liberar, mas é muito interessante para vocês, porque hoje vocês podem acreditar que isso não vai agregar de alguma forma, mas eu tenho certeza que ali num futuro muito próximo, porque 10 anos se passam num piscar de olhos, vocês vão lembrar, nossa, eu lembro daquele dia que eu vivenciei isso e pude ter essa experiência. Então, eu deixo aqui um conselho para vocês que aproveitem isso, porque realmente foi uma tarde excelente. Bom, para finalizar, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o Fernando e o Rogério pelo convite para estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouco do carbono zero. Recentemente, eu tive uma matéria dessa, e teve uma discussão muito grande, por eu ser da empresa de transporte, e hoje nós dizemos que é um grande fantasma, né, o carbono zero, não só para nós, mas para outras empresas também, e como chegar nessa situação. E até tivemos uma discussão de como faríamos isso, por exemplo, numa empresa de transporte urbano mesmo, que a nossa emissão de carbono é gigantesca, né? E chegamos a uma situação de carros elétricos, porém, ônibus elétricos, né? Porém, hoje, o Brasil não tem uma estrutura que atenda, né, todo esse nicho e todas essas empresas de ônibus que nós temos, inclusive rodoviários e tudo mais. E qual que seria a minha pergunta? Qual que seria a sugestão e qual seria a solução para nós podermos emitir menos carbono nas empresas de ônibus, vamos falar do meu nicho, né? Nas empresas de ônibus, até mesmo do metrô, no ramo ferroviário também, que nós pudéssemos produzir menos carbono e estar ajudando também o meio ambiente. Qual seria uma solução para que nós pudéssemos, pelo menos, diminuir 20%, 30% dessas emissões? Eu não sou especialista da área, mas sou curioso. E a gente tem visto, no mundo todo, soluções tecnológicas interessantes para redução de emissões, porque é uma questão de sobrevivência da humanidade. Ou a gente faz isso, ou não vai ter espaço para a humanidade continuar vivendo aqui nesse planeta. Então, existem muitas alternativas. Hoje, você sabe, a própria frota de vocês emite menos carbono em função do combustível que vocês estão usando, em função de adaptações no motor, em função de aditivos que você pode colocar. Então, há um processo de evolução natural e permanente. Infelizmente, ele não é rápido o suficiente para resolver o nosso problema. Eu concordo com você, o ônibus elétrico ainda não é
uma alternativa, e talvez nunca seja. Eu penso assim, porque o elétrico é uma solução de transição. Não é a solução definitiva, porque nós não conseguimos produzir eletricidade para rodar o mundo inteiro com uma matriz elétrica. A produção de eletricidade também é geradora de carbono. Então, a gente só está tirando do ônibus e colocando em outro lugar. Quer dizer, mas vamos gerar carbono do mesmo jeito. Então, eu não creio que o ônibus elétrico ou o veículo elétrico, como solução hoje vista no mercado, seja definitiva. Na minha opinião, ela é transitória. Qual é o definitivo? É o motor elétrico movido a hidrogênio, provavelmente. Essa talvez seja uma solução muito mais duradoura e muito menos impactante do ponto de vista ambiental. Nós temos que ter um tempo de ajuste. E eu não creio que o Brasil vai pegar a transição. Nós provavelmente vamos sair do motor a diesel direto para o motor a hidrogênio por causa do timing. Nós não temos poder aquisitivo suficiente para bancar uma mudança de frota neste momento, com uma tecnologia que ainda é relativamente nova. Então, no caso do Brasil e em vários outros países, a gente tem que ter um tempo mais comprido para fazer a transição, e quando a gente estiver pronto para a transição, já não é mais o que a gente tem hoje, já é outra tecnologia. Então, eu penso que o que é preciso fazer, e empresas que estão nesse ramo têm que fazer, é avançar tecnologicamente com as soluções que reduzem as emissões e fazer as compensações. Buscar compensação. O que eu estou emitindo, como que eu posso sequestrar de outra forma, de uma outra maneira. Eu acho que, no fim das contas, nesse período, essa vai ser a alternativa. Show de bola, uma salva de palmas ao Silvio Barros, que brilhantemente, por gentileza, nós vamos fazer uma foto oficial, né, prefeito? Junto com o Silvio. Rogério Trindade, por gentileza também, para nós possamos fazer uma foto oficial, juntamente com o nosso convidado, o Silvio Barros, aos nossos mediadores. Eu acredito que todos têm várias perguntas para fazer, mas nós estamos com o tempo corrido. Às 19 horas nós estamos de volta para o nosso terceiro painel. Nosso evento já está começando. Então, Silvio, receba o abraço do nosso prefeito. Também o Rogério Trindade está aqui com a gente. Vai passar, então, uma singela homenagem ao Silvio Barros. Vamos lá, então, fazer a foto oficial? Vamos para a foto oficial, então? E logo após nós realizamos, então, recebe o presente. Agradecer aqui também a Simone Sponton, da ONG Cidade Mais Futura, né? Que tem uma cidade... Partiu Futuro. Isso, muitíssimo obrigado. Tá joia? A presidente da Associação das Mulheres Trabalhistas de Arapongas, a professora Nadir, nosso muito obrigado também. Esse guarda-mirim, brigadão pela presença de vocês, tá joia? Após a saída nós temos um cofre, tá? Silvio Barros, recebe por gentileza. Nós temos um cofre aqui na nossa bomboniere. Silvio Barros recebe agora uma singela homenagem. Juntamente, os nossos mediadores também vão receber. E aí nós vamos fazer uma foto oficial, tá joia? Recebendo, então, uma singela homenagem de participação. Ok? Ainda nós estamos ainda com os nossos mediadores recebendo. Todos os nossos mediadores. Isso. Ok? Temos mais uma. E aí vai fazer uma foto oficial com todos que receberam, então, junto com o nosso... Vamos lá. Isso aí. Olha, lembrando que às 19 horas nós temos o nosso terceiro painel. A foto oficial nesse momento, uma salva de palmas. E o nosso muitíssimo obrigado. Declaramos encerrado, então, o nosso segundo painel do Fórum do Planejamento aqui em Arapongas. Aguardo todos às 19 horas.